Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nossa quinta, não, sexta, Sexta. a sexta Aí, aula vamos falar hoje da negação. A interrogação em francês tem três possibilidades, é uma liberdade da língua, mas não cria dificuldade, não cria complexidade, nada, é muito claro. Mas a negação é uma verdadeira dificuldade, uma dificuldade maior para a gente que começa a estudar o francês. Tem dois problemas na negação. O primeiro problema é um problema da morfologia, da forma. Tem duas palavras para fazer a negação em francês. É muito estranho. A maioria das línguas não tem isso, só se adiciona não, ou uma partícula negativa, funciona tranquilamente. Em francês, tem uma forma dobre, ne em frente do verbo, depois do pronome, ne, o verbo, e depois pas. E quando o verbo é composto de passé composé, plus que parfait, tem que utilizar je n'avais pas fait. Tem o sujeito e o verbo, que são dois elementos, e a negação também, que são dois elementos, e quando é composto, ces três elementos do verbo, je n'ai pas mangé, c'est muito complicado. Então, vamos explicar por quê. O primeiro problema é a dificuldade de ter dois elementos na negação. E o segundo problema, eventualmente pior, é que a negação modifica uma coisa muito sensível em francês, c'est la détermination. O francês tem uma obsessão com a determinação até inventar três artigos. Tem línguas como o latim que não tem artigos. O chinês não tem artigos. Tem línguas que não tem artigos e funciona muito bem. Em francês tem le, la, les, l'apostrophe, le, l'apostrophe, la, les, article défini, une des articles indéfinis et una bizarrerie, quelque chose de muito estranho, que se chama l'article partitif, du, de la, de. Je mange, comme au queijo, je mange du fromage, avoir de la patience. E quando você vai utilizar a negação, vai modificar a determinação. E dizer que se vous avez, quando você utilizar um artigo definido, que é uma determinação forte, um demonstrativo, ce, cette, celui-ci, que é uma determinação forte, e o mais forte, a determinação mais forte do francês, das línguas, que é o possessivo, mon, ma, mes, ton, ta, te, estas três determinações, le, la, les, ce, cette, c'est, mon, ma, mes, notre, você põe a negação, não modifica a determinação, porque a determinação é muito forte. J'aime la musique, je n'aime pas la musique. Il adore ce quartier, il n'adore pas ce quartier. Je commande mon travail, je ne commande pas mon travail. Quando você, le possessif, déterminant, démonstratif ou l'article défini, forte, la modification n'intervient pas. La négation ne change pas la détermination. Et quando chega les déterminations fracas, l'indéfini, un, une, des, du, de la, des, qui sont imprécises, que se chama article indéfini ou article partitif, a negação mata o artigo fraco. E isso vai criar um problema verdadeiro. Vamos ver um pouco mais tarde com mais exemplos. E voltamos ao primeiro problema da negação, que é a forma doble. Para entender, tem que conhecer a história da língua, senão você vai ficar em frente de três jeitos diferentes de fazer a negação em francês. E se você não conhece a história da língua, você não vai entender. A negação, geralmente, quando você começa a primeira aula, depois de algumas semanas, algumas horas em francês, a negação. Geralmente, os livros dizem uma besteira, desculpe. Dizem, a negação em francês c'est ne pas. Mentira. La négation majoritaire, la mais frequente, c'est ne pas. E tem muitos outros jeitos de fazer a negação em francês. E a gente que começa a aprender ne pas como negação, depois de alguns meses, quando vai chegar, rien, nada, personne, ninguém, aucun, nenhum. A gente vai falar uma frase absurda, je ne connais pas personne. Você pode dizer, il ne mange pas rien, impossible. Il ne connaît pas aucun roman de machin.
absurdo. Então temos que saber de onde chega este sistema muito estranho de ter duas palavras para fazer uma negação, que todas as línguas é muito simples. Não, acabou em latim, acabou em português, acabou em espanhol, e acabava com no en antigo francês, até século XI, XII, a negação, que era o non do latim, que virou quase igual não do português, que não mudou, se simplificou um pouco em português, perdeu a última consonante, a nasalização, e ficou no. O francês utilizou este no durante séculos e séculos. O problema é que teve uma perda de força do no que virou ne, o famoso e mudo. Este e mudo, pouco a pouco, quase morreu. Então, imagina uma língua onde você, je marche, estou caminhando, je marche. Um N, apenas se houver o N de negação em frente do verbo, você vai fazer uma confusão mortal entre positivo e negativo. Je mange, estou comendo, je mange. Quase igual. Ninguém vai suportar uma frase negativa que seja quase igual foneticamente à frase positiva. C'est mortel. Então, a gente falando vão utilizar um elemento positivo para determinar uma pequena quantidade. Qual é a quantidade que você, a menor quantidade que você faz caminhando quando você faz uma caminhada na rua? C'est le pas, passo. Com as pernas você faz passo. Então, je marche, não se houve a negação. Então, vai utilizar pas para dizer je ne marche pas, nem sequer passo. Não faço nem sequer passo, je ne marche pas. E depois, se utiliza ce pas, geralmente, se perde o sentido da quantidade do passo, do espaço que você faz caminhando, para utilizar abstractamente, como um abstracto, utilização negativa do pas para reforçar qualquer, inclusive se não é caminhar. Je mange, je ne mange pas. J'écris, je n'écris pas. Mas na época, a gente utilizava várias palavras de pequeno tamanho para significar este valor de negação. O segundo é j'écris. Estou escrevendo. Qual é a menor quantidade que você pode fazer com o lápis quando você escreve? C'est un point, ponto na página branca, só isso. J'écris, je n'écris point. Nem sequer ponto. Et le point est très vivant dans la langue littéraire. Quando você lê, por exemplo, Maupassant, qualquer escritores da França, le point s'utilise constamment. Je ne sais point, je ne vais point, il n'a point répondu, point. E gente se estranhava quando encontra depois de muitos meses que só estuda pas, descobre outro, e que é isso? Ne point, ne pas. C'est uma pequena quantidade. E também fica, sobrevive, goutte, uma gota, uma gotinha, uma pequena quantidade quando bebo. Je bois, je ne bois goutte, não vou beber nem uma gotinha. Se continua utilizando, on y voit goutte, não se vê nada, a eletricidade caiu, a energia caiu, não se vê nada, on y voit goutte. Il parle mal, je ne comprends goutte. Donc, muitas expressões continuam utilizando goutte como élément négatif. Ne pas, o mais frequente, é verdade. Ne point, très, très fréquent. Ne goutte, que sobrevive ainda agora. E tinha até o século XVI, tinha o M-I-E, migalha, la mie de pain. C'est a menor quantidade que você pode comer. C'est um grão de pão, la mie. Até o século XVI, XVII, se encontrava ne mi, o sens de ne pas. E, ademais, o francês vai utilizar palavras positivas para fazer negação. Isso é um problema terrível. Você notou como se diz ninguém em francês? Ninguém se diz pessoa, personne. Une personne, uma pessoa, uma gente. Une personne gentille, une personne très belle, une personne, uma pessoa. Je ne connais personne, não conheço ninguém. Quando tem um ne em frente do verbo, personne não vai mais significar uma pessoa, vai fazer a negação de uma pessoa. Não é fácil. E pode ser complemento. Je ne connais personne, não conheço ninguém, nem uma pessoa nesta cidade.
ma se pode essere soggetto. Personne n'a expliqué, personne ne comprend, ninguém entende. Et le ne est nécessaire dans la langue littéraire. Personne ne. Também se utilizza a palavra latina res, rem, che quer dizer una cosa, e che vira foneticamente rien. Rien est positif. Je lui ai offert un rien pour son anniversaire, una pequena coisinha, un rien. Il m'a raconté des riens, petite historia das férias, rien au sens de pequenas coisas sem importância. E virou rien, nada. Il ne comprend rien, ele não entende nada. Rien ne me plaît, non gosto de nada aqui. Rien ne, ou je ne connais rien, je ne comprends rien, il ne mange rien. E esse é o problema. Aucun, c'est alguns, quelques-uns. D'aucuns sont venus, alguns chegaram. C'est positif, c'est alguns homens, un indéterminé, pour désigner un petit nombre d'eux. Alguns. Et si c'est ne, aucun, je n'ai lu aucun roman de Machado, non li nenhum. Então, c'est una difficoltà. Também existe, você sabe isso, ne plus, non mais, quando teve uma mudança na história, il fumava, já não fuma mais, il ne fume plus, muda na história. Ne jamais, nunca. Ne, nul, aucun, autre palavra da língua literária, nul. Hein, il ne répond à nul courrier, à aucun courrier, nenhum. Très bien. Donc, soyez muito preciso quando você utiliza ne plus, ne mi, qui a disparu, ne goutte, ne rien, ne personne, tira o pas. C'est o problema quando a gente começa a aprender que a negação francesa é ne pas, va manter o ne pas sempre e va chegar a frase absurde. Je ne connais pas rien, absurde. Quando você utiliza ne rien, tira o pas. Ne jamais, tira o pas. Ne point, tira o pas. Donc você vai ver que não é verdade que ne pas seja a negação constante do francês, não. C'est majoritário, mais utilizada, mas tem muitas outras negações, muito frequentes, muito necessárias, que tira o pas neste caso. Não vamos esquecer. Então, ça c'est o primeiro problema. O segundo problema, já acabo de falar rapidamente, c'est que o francês está obcecado com a déterminação. Déterminação dans le temps présent. Il y a 10, não sei quantos verbos do passado, dos subjonctifs de passé, conditionnel, dois tempos de passado, français imparfait, passé composé, passé antérieur, plus que parfait, futur antérieur. Donc la situation dans le temps et dans la succession, et la situation dans la précision, dans la détermination, est muito importante en français. Et quand você faz uma negação, ça modifie, c'est détruit au artigo fraco. Il a une maison. Il n'a pas de maison à la campagne. Difficile. Vraiment, verdaderamente difficile. Avez-vous une voiture? Je n'ai pas de voiture. Il mange du fromage. Il ne mange pas de fromage. Isso é uma dificuldade. Tem que pensar, quando você tem indefinido un, une, des, il a des amis. Il n'a pas d'amis. De, cai. So fica a preposição de, mas o artigo desaparece. Isso é uma dificuldade. Parece muito estranho cortar um elemento porque a negação chega na frase. Porque a negação é uma determinação muito forte. Tiro a determinação que estava na frase. Il a du courage, il n'a pas de courage. Elle avait de la patience avec la vieillesse, elle n'a plus de patience. Tá bom. E agora tem duas situações, uma arcaísmo e outra na língua moderna. Le ne, que era antigamente a única negação, se mantém em, não sei, 10 ou 15 verbos. Je ne sais, je ne puis, je ne veux, il ne cesse de, je n'ose. Tem que pensar, pouvoir, vouloir, savoir,
cessar, oser. Não pode dizer que desapareceu o pas. C'est une situation muito antiga, antes da aparição do pas. Je ne sais pourquoi il est parti. Je ne sais pas. Pode dizer je ne sais pas. Mas a língua prefere a forma antiga, je ne sais. Je ne puis vous expliquer. Non posso. Je ne peux pas vous expliquer. Mas a língua littérale préfère je ne sais. Il ne cesse de pleuvoir sur Brest. Il ne cesse pas. Je n'ose vous répéter, je n'ose pas. Donc, quando você vai encontrar estas formas de verbos sem pas, tem que pensar siglo XII, siglo XIII. É uma expressão muito antiga e que os franceses na literatura e na língua refinada gostam muito disso. Outro jeito na língua moderna, a terceira forma da negação, infelizmente. Sabe que o ritmo fonético da língua é oxitônico. Todas as palavras do francês são acentuadas, o tom, no tônico da palavra é a última. Todas as palavras, 100%. Et mudo desaparece. Je mange et desaparece. Elle est belle, LE não existe. Belle, une seule. Então, o ritmo natural do francês é a final da expressão. E por isso, passou na língua cotidiana que o ne que começa a negação virá mais e mais fraco e na língua oral dos franceses desaparece. Je sais pas, je ne sais pas, os franceses dizem je sais pas, il ne faut pas, faut pas. Il est pas, il n'est pas virá il est pas. C'est o pas forte depois do verbo que efetua a totalidade da negação. Donc, isso cria uma complicação. Tem 3 jeitos de fazer a negação em francês. A mais antiga, ne so, com alguns verbos. Je ne sais, je ne puis, je n'ose, il ne cesse, il ne veut. Au lieu de il ne veut pas, il ne cesse pas, il n'ose pas. A mais normal, 99% éventuellement. Ne pas, ne plus, ne rien, ne personne, ne jamais, ne plus, second élément, au majoritaire, o mais utilisado, ne pas. Ne plus, ne aucun, ne jamais, nul. E na língua cotidiana oral, corta a morte do ne, que surpreende quand on arrive, c'est aprender uma forma e você chega na França, você não vai ouvir, je sais pas, il a rien dit, au lieu de il n'a rien dit, a gente diz, il a rien dit, il a rien vu, j'ai pas compris, je n'ai pas compris, então tem que acostumar. Isso é. Bom courage e observe, você tem que observar quando você vai ler, sobretudo os escritores corretos, quando dá a escrita correta, ne pas. Quando vão fazer um diálogo, gente do povo de vida cotidiana vão tirar o ne, inclusive dans les bons romans, Maupassant, Balzac, se vão falar ao porteiro, je sais pas, e não pas, je ne sais pas. Isso, vamos dominar.